Olá, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Só para a gente ter certeza, se alguém pudesse manifestar no chat aqui com uma indicação de que está ouvindo a gente. Sandra, Ellen, vocês estão online? Maravilha. Já temos aqui manifestações, então é oficial. Eu vou falar de novo, igual na igreja, né? Na igreja sempre tem lá um boa tarde, boa noite, aí sempre é muito baixinho, né? Então, vou falar de novo, boa tarde. Apesar de não ouvir vocês, eu estendo aqui de novo, boa tarde a todos. Por que não desejar também um feliz ano novo, né? Afinal de contas, essa é a nossa primeira conversa digital do ano. Então, apesar da gente já ter vencido o ano de janeiro, que teve 300 dias, a gente ainda está no começo do ano, né? Alguns dizem que o ano começa só depois do carnaval, então para alguns só em março que vai começar o ano. Mas com base aqui nos últimos acontecimentos, a gente, aqui pelo menos para quem está na saúde suplementar, o ano já começou e a gente já não vê a hora de acabar, né? Porque começa ano, entra ano, sai ano e a gente tá nesse sufoco, nessa correria com temas palpitantes, com assuntos aí que são no meu caso, perder o cabelo, né? Já muitos anos e a gente acaba perdendo o cabelo. Então, muito obrigado aí a todos vocês que reservaram esses minutos nessa tarde para a gente para prestigiar a gente aqui nessa conversa digital. Eu tenho aqui comigo, não estou sozinho, né? Tenho comigo aqui a Sandra e a Ellen, nossas colegas da CTS, que também vão, a partir de agora, estender aí um cordial boa tarde a todos. Olá, pessoal, boa tarde. Olha, eu tô meio que como o Elton, assim, quase que perdendo os cabelos. Na verdade, essa testinha aqui, ela existe desde quando eu nasci, né? Eu espero não passar por esse período. Mas é como o Elton mencionou, o ano começando, né? Na saúde suplementar aí, muitas novidades aí, alterações aí que causam impacto significativo, já num primeiro momento já causam um susto, né? Gente, para onde que a gente vai? Tem aí, né? Então, a gente convidou vocês aí para conversar sobre esses temas que foram discutidos na última audiência pública da INS e também que estão em consulta pública desde o dia, na verdade, desde o dia 18 do ano de dezembro do ano passado, a INS disponibilizou todas essas propostas de alterações normativas, mas a discussão mesmo foi fomentada com base na audiência pública. E seria o encerramento para participar da consulta pública no dia 2, né, dessa semana, só que o Ministério Público recomendou a INS estender o prazo, então o prazo foi estendido aí até o dia 9. Não sei se dá para fazer muita coisa com esses poucos dias aí de extensão de prazo, mas pelo menos dê um tempo para a gente conversar e para que vocês também, né, caso ainda vocês não tiveram tempo de debruçar assim, sobre os assuntos que foram abordados, a ideia é que a gente conversar um pouquinho mais sobre eles e trazer insights também para vocês, para que vocês possam contribuir, para que a gente consiga ganhar força junto à Ines nessas propostas normativas. É isso mesmo, né, Eli? Então, boa tarde a todos. Vou só repetir o que a Ellen e o Wellington já citaram, né? Mas que o ano novo seja assim, né? Repleto de coisas boas e coisas para que a gente possa pensar. Então, enquanto tem uma mente pensante, a gente está vivo, está bem, e vamos aí. Que ele seja desafiador para todos nós e que seja bom, principalmente, né? É, E o que eu percebo assim, dessa audiência pública, querendo ou não, já temos um ponto positivo para vibrar aí. Ganhamos uma semana a mais, então já é um ponto positivo. Tem a manifestação, é pequeno o espaço de tempo aí, mas é um tempinho que dá para a gente poder se manifestar. E se parar bem para pensar, vamos ter aí, ó, hoje é dia 5, ainda tem 4 dias, dá para mandar alguma notificação, dá para mandar aí uma manifestação para a INS. Então, acho que essa conversa vai ser bem legal, que a gente pode construir aí com vocês algo para se fortalecer, como bem disse a Ellie.
Legal. A Sandra tá otimista, né? Ela é a do copo meio cheio É, aí. pensei a mesma coisa. Mas eu falei que o ano começou acelerado aí, e isso é uma coisa que a gente, todos que estão aqui, inclusive participando com a gente, assistindo, sabem que de monotonia não se morre não sofremos nesse nosso segmento, né? Nesse nosso setor. E eu ia fazer um trocadilho, aliás, eu vou fazer um trocadilho aqui, nem é porque eu tô com, acho que é um terçol que eu tô aqui, dá pra ver no vídeo? Aqui, que eu tô com o olho, mas eu não sei vocês, mas eu não tô vendo com bons olhos esses assuntos, e na verdade não são os assuntos eles precisam ser discutidos e realmente tem alguns temas ali que já há algum tempo a INS já tentou, como é o caso, a gente vai passar por todos eles aqui, é claro. A INS tentou em alguns outros momentos, em outro momento, né, modernizar, como é o caso dos mecanismos de regulação. Então, os temas eles precisam, a regulamentação precisa realmente acompanhar a evolução que a sociedade tem, né, e que o mercado pede. Agora, a maneira como as coisas têm sido conduzidas é que realmente acabam preocupando um pouco a gente, né? E eu queria aí, de repente, repercutir isso, da maneira como as coisas têm sido feitas, né? A Ellen falou no início mesmo a questão do Ministério Público. O Ministério Público, de fato, ele indicou à INES que abordasse, tratasse essas questões. Mas colocar tudo dentro de um único pacote, né? Tudo, né? São 4 temas assim, importantíssimos, né? A questão do reajuste do plano coletivo, que eu acho que a gente pode começar por ele aí, a questão dos mecanismos de regulação, que eu falei também, sobre essa necessidade de modernizar e de melhor conceituar, né? Porque a gente tem uma resolução Consul, que é do início da regulamentação, ela é de 98, a Consul número 8, né? A questão da venda online também, e por fim a revisão técnica dos planos, tudo num pacote só, acaba não dando para o mercado o tempo suficiente para debater, para discutir, né, para amadurecer esse tempo, para amadurecer o assunto e esgotar as possibilidades, né? Então, eu falei não vejo com bons olhos, não é só porque eu estou com esse terçol hoje, eu não vejo realmente assim, não no sentido só literal, no sentido figurado mesmo, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, Ellen, Sandra. É isso mesmo. Não vamos enxergar o copo meio cheio, como diz a Sandra, né? Então vamos pensar que a gente tem tempo aí para contribuir. Não vai dar tempo para fazer um estudo aprofundado, né? Como eu mencionei, mas eu acho que de alguma forma a gente vai conseguir contribuir também. Quem ainda não se manifestou, dá tempo. Então, falando sobre a parte do reajuste, verificando ali a proposta da ANS, eu identifico 5 pontos críticos. Eu não sei se vocês também tiveram essa mesma percepção. Então, um primeiro ponto crítico, ele diz respeito ao agrupamento de contratos que a ANS estabeleceu o número de 1.000 beneficiários. Por que é um ponto crítico? Hoje, o agrupamento dos contratos coletivos é até 29 vidas. A operadora pode, né, trabalhar com um número maior, mas, enfim, já é complicado para as operadoras trabalhar com esse agrupamento, porque muitas vezes tem uma empresa que é tão saudável dentro daquela massa e ela gostaria de negociar um valor menor do que o reajuste que foi calculado e ela não consegue, porque o percentual ele tem que ser único. Né? Não é permitido um percentual diferente para aqueles que fazem parte desse agrupamento. Eu acredito que as operadoras que estão nos acompanhando aqui, na sua grande maioria, os contratos são inferiores a 1.000 beneficiários. Sim. Então, eu acredito que em alguns casos a operadora vai ter um único pool para todos os contratos coletivos, porque não vai ter. Pode falar. Não, eu ia falar, a regulamentação ela tem que abranger o setor, né? E muitas vezes, principalmente nesse ponto específico da regulamentação, a gente parece, não posso afirmar, a gente não pode afirmar, mas a gente pode suspeitar ou assim inferir que a regulamentação está pensando numa operadora exclusivamente de grande porte, uma operadora que tenha uma massa grande, onde seus contratos vão ter até 1.000. Mas é como você falou, em muitos casos e carteira de clientes da nossa empresa aqui, né? Nós temos clientes com 3, 4, 5 mil vidas. É um cenário totalmente diferente de uma operadora de grande porte, uma operadora grande. Então, isso é um ponto importante, que a regulamentação ela tem que considerar todas as operadoras, e não só as operadoras de grande porte, né? Isso vai dificultar bastante a negociação. Inclusive, Ellen, você citando sobre estudos, a gente até
tentou, como comunidade atuarial, tá? Como comunidade atuarial, nós ficamos aí debruçados em cima dessa consulta pública aí há muito tempo. Foram mais de 80 dias, 80 horas, desculpa, 80 horas de estudo e 50 profissionais de atuária fazendo o levantamento em relação a esses números que o Wellington até citou, né? Ah, quantos contratos tem acima de 1.000 vidas? São pouquíssimos, realmente são pouquíssimos. Foi feito um levantamento, mas são pouquíssimos os contratos que contemplam mais de 1.000 vidas. Ou seja, da onde, aí vem uma pergunta bem séria, da onde que a operadora vai conseguir recuperar, né, esses possíveis déficits em relação a alguns contratos, como disse a Ellen, tem contratos que são saudáveis, que podem negociar um reajuste menor, mas tem contratos que nós sabemos que a sinistralidade é altíssima. Então, e aí, como é que fica? Como que a operadora vai conseguir? A gente até fez um levantamento interno com os nossos clientes, enquanto CTS, né, aqui, e pasmem, nós fizemos vários agrupamentos em algumas das operadoras e a sinistralidade para contratos até 1.000 vidas ficou em 60%. E o que acontece? E daí a gente pegou e foi assim, fazendo vários agrupamentos, sabe? Até 300 vidas, até 500 vidas, até 700 vidas, até 1.000 vidas, permaneceu 59%, 60% de sinistralidade. Então, vamos fazer um link agora com outro ponto crítico, que eu identifico aqui na norma, que é sobre a ser vedada a acumulação de índices. Então, você falou ali que nesse estudo a sinistralidade ficou em torno de 60%. Então, o que é essa acumulação de índice? Hoje, a regra atual, ela permite que você faça você coloque no contrato um índice eleito por uma instituição externa, IGPM, IPCA, VCMH, e a sinistralidade, se ultrapassar, ela é complementar. Então, o que é esse complementar? Até foi engraçado que na audiência pública, quem acompanhou a audiência pública, a servidora da Inés mencionou que já existe essa vedação. Gente, não existe essa vedação na norma. Tanto que a norma trata do termo complementar. Se é complementar, então as operadoras, o que elas faziam? Elas somavam. Porque a sinistralidade, o que é a sinistralidade? É você olhar para o passado, né? E recuperar ali o que passou, foi o passado. E você coloca um índice eleito por uma instituição externa pensando ali no futuro, na inflação. Né? E agora é vedada essa acumulação de índice. Ou é um ou é outro. Ainda trago mais um terceiro ponto crítico, Sandra, que eu gostaria que você comentasse, que é a meta de sinistralidade. A ANS também estabelece agora uma meta na proposta de norma, uma meta de 75%. Então, aquelas operadoras que trabalhavam nos seus contratos com uma meta de 70%, 65%, esqueça, não existe mais. Então, veja, a meta é 75% nessa proposta e vedada a acumulação de índices. Pois é, esse foi um dos pontos dos quais, assim, como comunidade atuarial, inclusive, nós pegamos fomos assim bem severos, sabe, para que a ANS tivesse um olhar mais cuidadoso. Porque o que acontece? 75% de meta de sinistralidade quer dizer que todas as demais despesas que são extraídas, né, dessa diferença aí, que é a despesa administrativa, que são as despesas operacionais, que são as despesas, inclusive, com comissão de venda, o agenciamento, né, ou lucro, tem que sair tudo dessa diferença. Mas cada operadora tem uma realidade, é isso que a gente precisa levar em consideração. E aí, esse é um dos pontos que foi questionado a INS, porque a realidade da operadora A não é a mesma da operadora B. E estipular uma sinistralidade meta sem um estudo específico, eu digo estudo específico em relação à operadora específica, ela tem que ser de acordo com a realidade. Eu vou arriscar aqui um comentário, e Ellen, se você quiser complementar aí, não me parece muito aquela regrinha da margem de solvência? Todo mundo
tudo igual para O mesmo todo mundo pacote, né? no mesmo pacote. Parece a mesma regrinha da margem de solvência. Aonde que fica aí a gestão de risco em relação a isso? Aonde que fica, porque agora com a implantação do capital baseado em risco, o que que aconteceu? Sabe, é um retrocesso. A Inés colocando dessa forma é um retrocesso. Então, é isso que nós temos que ficar bem atentos, porque É. ao acumular o índice, a Inés teria que ter dado abertura, inclusive, de que e a liberdade para ser desenvolvido uma formulação atuarial para reajuste, porque na formulação atuarial, com o embasamento técnico, com o estudo específico, nós conseguiríamos colocar aí sim, trazer as despesas a valor presente, corrigir essas despesas, pelo menos para ter um embasamento. Mas veja, são vários, como diz a Ellen, né? A gente já está no terceiro problema. E uma só parte dessa audiência pública aí, né? Olha quanto problema. É isso, sim. Você, acho que foi perfeito ali a sua colocação de falar sobre a gestão de riscos. Então, a ANS, ela vem com uma proposta lá na 518 para que as operadoras trabalhem com a sua gestão de risco, olhem para os seus controles internos voltado para a sua gestão de risco, mas quando ela vem com essa proposta normativa, ela faz todo mundo na mesma forminha de pão ali. Né? Você não pode ter formas diferentes, tamanhos diferentes, mas é todo mundo no mesmo bolo. Mas será que, já que não posso mais acumular o índice, essa meta de sinistralidade de 75% vai ser suficiente para minha realidade enquanto operadora? Porque muitas vezes os meus carregamentos ultrapassam 25%, chega a 30%, 35%, 36%. É É. um cenário. E assim, hoje nas regras atuais, então uma operadora que tem mais de 30, tem contratos de planos coletivos com empresas com mais de 30 vidas, ela pode, dentro da política, né, do seu apetite ao risco, fazer essa definição de precificação. E como esse pool ele é mais reduzido, então até 29 vidas, as empresas que têm contratos, né, com mais de 30 vidas, até algumas delas nem chegam a 1.000 vidas, elas têm dentro desse intervalo a possibilidade de fazer essa gestão. Eventualmente estabelecendo percentuais de sinistralidade diferentes. O engessamento, né? Podemos falar assim, né? O engessamento desse número e ao subir a régua para contratos com até 1.000 vidas, isso acaba Sim. com toda a liberdade que essas operadoras tinham hoje de fazer essa gestão individualizada. Então, realmente nesse aspecto, como a Sandra falou, é um retrocesso, porque descola do discurso de gerenciamento individualizado de cada operador, em que cada uma tem uma situação. Então, em vez de considerar que o próprio mercado vai permitir que operadoras tenham condições diferentes, e aí eu, como contratante, escolho firmar um contrato, sou obrigado a firmar um contrato com a operadora que tenha uma sinistralidade meta de 70%. Eu posso procurar uma que tenha uma sinistralidade meta superior, não tem problema. Mas ao estabelecer os 75%, a INS acaba com qualquer tipo de abertura para os contratantes. Então, às vezes é um tiro que pode sair pela culatra, né? Só nesse Exatamente. aspecto que nós estamos falando, pensando nos beneficiários, né? Só nesse aspecto da política de preço e reajuste. Isso sem falar nas próximas, né? Nos próximos assuntos. Eu não sei, Ellen, se tinha mais algum ponto aqui em relação ao reajuste que você Tem. queira. Tem mais dois pontos críticos que eu vejo referente à rescisão na data de aniversário do contrato. Então, hoje, a regra é só para os coletivos empresariais, para aquele de empresário Empresário. individual, né? Desculpa. É só a regra para o empresário individual, a operadora só consegue rescindir na data de aniversário de contrato, mediante a notificação com 60 dias de antecedência, né? E agora a Inés estende essa regra para todo o coletivo por adesão e para todo o coletivo empresarial, independente se for firmado ou não com o empresário individual. Então, mais um engessamento aqui. Então, se a operadora tem dentro da sua carteira contratos com sinistralidades elevadíssimas, que está comprometendo a solvência, não consegue negociar, né? Claro que agora, no caso do reajuste, se essa regra entrar em vigor, e, gente, por favor, contribuam para essa consulta pública, porque esse daqui é algo de interesse de vocês. Acredito que a maioria que é operadora. Para quem é beneficiário, também tem um fator negativo, principalmente se você faz parte de planos coletivos, porque você não consegue uma negociação diferenciada.
no que se refere ao reajuste, ainda que a sua empresa trabalhe ali com promoção à saúde, que a operadora vá até você, faça alguns programas, que há uma participação efetiva do beneficiário, você não vai conseguir se beneficiar de um reajuste diferenciado, porque está todo mundo na mesma forma. Né? Então, essa questão da rescisão na data de aniversário também é bastante delicada. E a necessidade de fazer o controle também, né? De fazer o controle disso, se essa norma entrar em vigor, se essa regra entrar em vigor, como que vai ser o controle, para não ultrapassar também esse período. Regra de transição, por exemplo. Esse era um outro né? ponto crítico que eu ia comentar. Não tem regra de transição na proposta de norma. Então, como é que vai ser? Qual que é o prazo para as operadoras editarem os seus contratos? Quem não quiser editar o contrato vai ficar na regra antiga? Porque lembra quando surgiu o pool de risco, falava que os contratos não editados não vão poder receber novos beneficiários, salvo novo cônjuge de filhos. E agora, como é que vai ficar? Não tem uma regra de transição dentro dessa proposta. O que a gente percebe é exatamente isso, tem várias falhas, né, várias falhas. Então, assim, o que a gente puder, vou só reforçar o que já foi dito aqui, o que a gente puder fazer e contribuir para que haja um tempo maior aí, haja uma remodelação dessa norma, principalmente, não sei se esse seria o termo correto aqui, mas que ela fosse redesenhada, porque da forma que está, eu não vejo com bons olhos, eu vou ter que concordar com o Wellington. Não sou só eu. Mas veja, eu ainda vou com o copo meio cheio, dizendo que a gente ainda tem 4 dias para fazer as manifestações, então vamos lá. E é importante, a CTS ela vai se manifestar enquanto consultoria, né, que representa aí um grande número de operadoras, mas para ganhar força, é importante também que vocês contribuam para essa consulta pública. Eu acho que juntos somos mais fortes, né? Vamos para um outro tema, então? Então vamos lá. Olha, eu não sei, Sandra, você tem mais algum ponto crítico dessa norma de reajuste que você acha que é importante a gente comentar? A de reajuste? Eu acredito que a gente já tenha falado bastante sobre Tá. essa, porque senão a gente não vai conseguir ter tempo, porque também a gente tem um período limitado aqui, né. É. Muita coisa tem para ser feito, mas eu acho que você colocou muito bem colocado, são esses 5 pontos que precisam ser levado em consideração, assim, fora as entrelinhas sempre dá para questionar, mas esses são os principais mesmo. Então tá, então vamos falar sobre a proposta de norma de alteração dos mecanismos de regulação financeira. Então, como o Wellington mencionou, a norma que trata sobre o tema é muito antiga, é lá de 98, né, a Resolução Consul 8. Então, é necessário, sim, se modernizar sobre esse aspecto. Houve uma tentativa, acho que 2018, 2019, da 433, Uhum. e ela nem chegou a entrar em vigor, porque a sociedade também levantou uma bandeira. No final, gente, essa norma ia ser prejudicial para as operadoras. Mas Essa enfim, é a ela não, verdade, né. né, ia ser bastante prejudicial, mas não entrou em vigor. E agora vem com uma proposta, em alguns aspectos, um pouco semelhantes, mas que tem pontos críticos aí que a gente precisa também discutir para contribuir para essa consulta pública. Então, eu vou colocar um para vocês aqui, que é sobre o conceito de franquia. Na verdade, o conceito de franquia, ele permanece igual ao conceito da Resolução Consul 8, ao qual a operadora ela não tem a responsabilidade ali de pagamento. No entanto, quando a gente olha para a normativa, ela diz que tanto a coparticipação quanto a franquia, o pagamento deve ser feito diretamente à operadora. Então, nesse caso, eu não vejo mais a diferença entre franquia e coparticipação, porque o que em muitos casos a operadora fazia? A franquia, o beneficiário pagava direto para o prestador, porque a operadora não tinha responsabilidade sobre isso. Então a gente. Exatamente. E aí a Inés traz duas formas de franquia. Até conversei com uma operadora a respeito disso. Ela falou assim: Ellen, eu não estou conseguindo entender, mas é a mesma coisa de coparticipação. E a gente leu e releu. Chamei o Wellington para essa discussão também. E realmente, no final, fica igual a coparticipação, porque como você tem que pagar para a operadora, então
gente, como é que fica, né? Então a ANS ela traz duas formas de trabalhar com franquia. A franquia ali anual e a franquia por grupo de procedimento. Então, a franquia anual ali você estabelece um valor em que a operadora não é responsável por isso, digamos assim, R$ 2.000, até R$ 2.000 o beneficiário que paga as despesas, acima disso daí eu que vou pagar as despesas. Ou por acesso, a franquia por acesso ao atendimento, que Que é nada mais o atual, né? Que é a que forma é o atual. atual. Uhum. Só que com a diferença que paga para o prestador, né? E Isso. agora a Inés está falando, não, você tem que pagar para a operadora, não pode mais pagar para o prestador. Que vai ficar igual a coparticipação no final, né? Um outro ponto crítico que eu vejo é o limite de exposição financeira. Esse é o crítico dos críticos. Ai, Ellen. Vai Essa lá, vai aí, lá. essa atuária, essa vai quebrar a cabeça de vocês atuários, Ah, né? Deus o livre, não Eu quero vi nem que, pensar. eu vi que tem o Oclair aí também, o atuário da Unimed, né? Então, vocês vão quebrar a cabeça para isso, gente. O que é esse limite de exposição financeira? Então, a ANS, nessa proposta normativa, ela estabelece que a coparticipação, a franquia, né, os mecanismos de regulação financeira, terão um limite anual de 3,6 mensalidades dos beneficiários ano. Ou, se não, tem o limite mensal, que é 30% do valor da mensalidade. E eles não são cumulativos, ou é um ou é outro, tá? O que isso significa? Que tudo que você tem ali desenhado do teu produto, esquece, tem que recomeçar do zero, vai ter que recalcular. É. E isso, para o consumidor, se também tem consumidores aqui nos acompanhando, não só operadores, mas para o consumidor vai refletir no quê? Num aumento de preço, porque alguém tem que pagar essa conta, né? Infelizmente, Ellen, eu entendo, assim, existe uma ânsia de que favoreça o beneficiário, isso realmente, como consumidora e como beneficiária, eu diria que é ótimo. "Ah, não, eu vou saber qual é a minha coparticipação durante o ano, não vou gastar mais". E até vou citar um exemplo prático, a minha filha fazendo um processo recente de para uma entrevista de emprego, teve que fazer vários exames. E ela: "Mãe, vai ter muita coparticipação, eu pago", sabe, a preocupação dela, tem que cuidar da situação financeira. Mas não se sabe certinho qual é o valor das coparticipações. Mas e agora? Agora eu sei, de acordo com o que foi desenhado, não vai ultrapassar isso aqui dentro do meu orçamento anual. Mas qual é o objetivo de uma coparticipação? Agora pensando do lado da operadora, tá? A coparticipação, ela o beneficiário participa dessas despesas. Então, o que acontece? É um mecanismo de regulação, ele tende a ter um valor mais atrativo comercialmente. O que é que vai acontecer agora? Quando tem essa limitação, logo o meu custo vai ser maior. Se o custo para a operadora é maior, eu vou ter que repassar isso. Quem que vai pagar a conta? Quem que paga a conta? Nós, os beneficiários, enquanto beneficiário, porque a operadora não tem como assumir essa conta. Veja, agora vamos voltar no tema anterior. O tema anterior já está me limitando a questão de fazer A reajuste. recomposição do que você teve de sinistro, né? Exatamente. Aí agora com participação também. O que vai acontecer? Então eu vejo, neste caso, eu vejo assim, nós teremos sim produtos, tabelas comerciais mais altas, porque precisa ter esse valor mais alto para fazer frente às despesas assistenciais junto aos seus prestadores e um menor ingresso de beneficiários. Então, isso daí é bem, como você falou, Ellen, para o É. atuário chegar num valor atrativo de mercado vai ser difícil. A gente vê mais um contrassenso, né? A gente vê a ANS tentando medidas para estimular, por exemplo, a venda de planos individuais familiares, que a gente sabe tem as suas particularidades ali, e no mesmo sentido, agora a gente vê uma medida que, em vez de estimular,
que uma das questões que as operadoras enfrentam aí, que é a disputa, né, de atenção do mercado com cartões de desconto, com clínicas populares, por exemplo, né? Eu vejo que esse tipo de medida que a Inés está tentando implementar só tem uma finalidade, que é beneficiar esse tipo de mercado que não é o regulado, porque é evidente que na medida em que os beneficiários que hoje estão no plano, né, porque também tem essa questão. Os planos que já estão comercializados também têm que se adaptar a essas regras de coparticipação, se elas vierem a valer, né? Então, não é só para o ingresso de novos beneficiários. Então, as operadoras vão ter mais essa dificuldade, porque como a Sandra, né, você está falando, Sandra, você tem uma redução, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um plano, e você pode falar melhor ainda, a gente tem um número ali estimado de 20 a 30% de diferença entre um plano com coparticipação e sem coparticipação. A gente não vai mais ter esse intervalo, né? Então, Tá. claro, vai continuar tendo plano com coparticipação, mas ele vai se aproximar dos planos que não têm coparticipação em termos de custo. Isso vai, na nossa visão aqui, que no meu caso hoje está parcial, né? Vai afugentar, vai impedir tanto o ingresso de beneficiários que hoje estão nessas clínicas populares, como eu falei, quanto daqueles que já estão, desses 50 milhões de beneficiários, uma boa parte vai ter dificuldade de permanecer nos planos se essas medidas forem de fato implementadas pela ANS. É. E você falando sobre essa questão aí, um outro ponto também importante que vai encarecer, que é um outro ponto crítico, é a questão do atendimento de urgência e emergência. Ele não pode mais ter a coparticipação em percentual. Ela passa a ser uma coparticipação igual à internação, é um valor fixo e único. E além disso, também não pode ter diferença de coparticipação entre rede própria e credenciada, entre prestadores. Então, a coparticipação ela tem que ser única dentro dessa questão do atendimento de urgência e emergência e da parte de internação. Então, Quer dizer, na internação, mais uma vez é um contrassenso, né? Operadoras cada vez mais se verticalizando, tendo atendimento próprio, e aí onde você consegue fazer uma gestão de custo maior, né? Você está muito mais em cima do dia a dia e você consegue melhores preços, né? Melhores negociações. Você não vai poder ter uma coparticipação diferenciada ali, tem que ter o mesmo percentual. o Então, mesmo desculpa, o valor. valor no caso aí não vai ser percentual, né? Vai ser valor. É isso mesmo. Tá difícil de achar uma coisa boa, hein, Sandra? Você que é do copo meio cheio aí. Eu continuo pensando positivo, vou continuar, embora assim os ventos estão para um lado oposto, mas vamos lá, gente. Não, Eu mas sou então de vamos falar de uma coisa boa, mas é boa para o hum, beneficiário, né? Que é a questão, então, dentro do mecanismo de regulação, daquela lista de procedimentos sobre os quais não se pode exigir a aplicação de que mais ou coparticipação, né? menos umas 15 páginas com procedimentos que a operadora não poderá É. cobrar A norma, coparticipação a norma tranquilo. tem 17 páginas, 18 páginas e 15 são do É 20, anexo, né? 23, 15. É, é ó, isso. ó, olha só, vejam, todos esses procedimentos dos quais não pode cobrar coparticipação. Eu tenho essa proibição da urgência e emergência. Eu tenho agora a questão da limitação. Vai encarecendo. A É, conta Vai. não fecha. Como disse o Wellington, desculpa vocês 2, como disse o Wellington, essa diferenciação, né, entre um plano com coparticipação e um plano sem coparticipação, ele vai ficar cada vez mais próximo. e parametrizar isso também, eu acho que é um outro ponto importante, né? Porque vai ter que precisar parametrizar tudo isso. Aqui a norma ela fala o seguinte: os contratos firmados até antes da norma entrar em vigor continuam vigentes. Então é só para os novos contratos. Então a operadora, Simone, peraí, a Simone pediu para você repetir a fala, Sandra. Ah, é. Oi, Simone. Então, o que eu falei a respeito dessa diferenciação entre a a coparticipação, um produto com coparticipação e um produto sem coparticipação, considerando todas essas, variáveis que a Ellen citou, né, de limitação de coparticipação, da franquia agora, a questão de
eventos que não podem ser cobrados coparticipação, principalmente a questão da urgência e emergência, ela tem agora é o valor fixo, né, para internação. Tudo isso tende a deixar o produto mais caro. Um produto com coparticipação, ele vai ficar mais caro. Então, ele fica com um valor muito próximo a um plano sem coparticipação. Essa distância entre um produto com coparticipação e um sem coparticipação vai reduzir. Eu não sei se vocês já chegaram a ver ali no corpo dessa norma, mas você tem isenção de coparticipação, por exemplo, consultas em consultório, são 4 por ano, realizados com médico generalista, daí tem pediatria, clínico geral, médico da família, geriatria, então a cada 12 meses se renova, né? Então, 4 isenções de coparticipações no ano. Então, a média aí de utilização é 6 consultas ano por beneficiário, né? E eu acredito que É. essas são as especialidades que são com maior frequência de utilização, então a operadora vai ter uma redução significativa ali na recuperação, né, dessas despesas. É. Tem ali consulta em domicílio, a mamografia, a famosa mamografia que deu pano para manga aqui, a Inés está isentando a mamografia em mulheres de 40 a 69 anos, né? Mas esse aqui é um outro assunto, né? Aí tem Esse vai gerar colonoscopia. polêmica se falar ele. Tem a colonoscopia, enfim, tem uma lista, como eu mencionei, são 15 páginas ali de isenções e que vai exigir da operadora também essa parametrização do sistema. A gente sabe que qualquer movimentação no sistema gera custos, né? Com Sim. exceção aquelas operadoras que têm o sistema próprio, que consegue ali trabalhar melhor, É, né? mas Esses mesmo custos. mas mesmo assim é É hora hora. da TI, né, então Exatamente. Então, vai ser complicadinho, hein, gente? De como que vai funcionar. E é o tempo para recalcular, para colocar isso disponível, né? A comercialização desses produtos, para analisar os impactos. Então, é necessário já ir se preparando também. essa questão da consulta em domicílio, Ellen, a Inés falou alguma coisa na audiência? Eu não estou lembrado, porque Não, consulta em domicílio, a gente não tem cobertura de consulta em domicílio, né. não, ela não comentou Então, nada. que isso está fazendo no anexo da Dá norma, medo, né? né? Dá medo. Ah, é alguma preparação para algo pior aí no no futuro? A gente já tem toda aquela parte dos medicamentos, né, para uso Sim, domiciliar, que tem aquela ambulatorial. lista. Uhum, Então, pode ser que seja alguma coisa aí. Eu até contribuí num momento ali para audiência pública e citei essa consulta do domicílio também, mencionei que não é algo que está coberto pelo rol, que chama atenção, né? Mas uhum. eles, na audiência pública, eles não comentaram absolutamente nada sobre as contribuições que foram realizadas, né? Então, por isso que é importante a gente teorizar isso, né? Uhum. Colocar e formalizar e apresentar na consulta pública essas contribuições. Um outro ponto também importante da norma de mecanismos de regulação, ela, ela diz respeito ali sobre as tabelas referentes, da questão da coparticipação, que tem que obedecer esses limites que a INS estabelece. Então, ainda que você tenha uma tabela referência lá para que o beneficiário saiba qual que é a coparticipação, então tem que observar todos esses limites aqui de exposição financeira. Então, eu acredito, gente, eu não sei, mas eu acho que as operadoras poderiam contribuir no sentido de que a ANS poderia, por exemplo, na norma, estabelecer que as operadoras estabeleçam os seus limites, os seus tetos de coparticipação. Acho que seria uma proposta interessante, porque a gente vê que muitas operadoras já vêm trabalhando com tetos por procedimento, por grupo de procedimentos, e aí cada operadora consegue gerenciar melhor o seu risco. Ellen, isso é um ponto importante, porque se cada operadora tivesse a liberdade de apresentar um estudo técnico, mas com um embasamento técnico, inclusive com um atuário estatístico sendo desenhado, mostrar os dados, tudo bem parametrizado para a INS, assim como é feito hoje com metodologia própria de PEONA, com metodologia de provisões, sabe? Se ela tivesse essa liberdade de demonstrar esses estudos técnicos e a partir daí ter essa parametrização, aí sim nós estaríamos falando de gestão de risco, né? Cada uma gerindo o seu risco.
porque daí nós temos cada um tem a sua realidade. Então, eu acredito que o ponto-chave aqui é que cada um se manifeste, cada operadora, se puder se manifestar, buscando essa alternativa, de poder redesenhar o seu próprio risco, de poder parametrizar o seu risco. Mas para isso, tem que ter uma nota técnica, né, parametrizado, bem, Fundamentado. desenhado, né. É. É. Hoje, as operadoras já têm, por exemplo, a questão da precificação, que tem o atuário por trás, né? Tem a questão do agrupamento, nem todas as operadoras, né, pedem o embasamento do atuário, e aí, gente, é cada vez mais necessária essa profissionalização no momento de precificar, no momento de reajustar, porque, olha, eu vou puxar um pouquinho a orelha aqui, mas é um ponto importante, tá? Muitas vezes a gente precifica ali, a equipe da Sandra vai precificar, a gente transmite a nota técnica para a Inés, para nossa surpresa, eis que vocês comercializam muito abaixo, mas muito abaixo do que a gente sugeriu. E quando a gente vê, a operadora já está com índices assim, nossa, péssimos na sua avaliação econômico-financeira, e a gente vai olhar a raiz do problema está na precificação. Não foi na precificação errada que o atuário fez, mas foi no que a operadora colocou em prática. Então, gente, não é querendo prejudicar vocês que se chegam a um determinado valor, mas quando o atuário olha para os seus reais custos, ele determina aquele valor aqui dentro daqueles limites, é o que vai garantir a solvência da operadora. Então, é necessário ter muita responsabilidade frente a esses valores. E agora mais do que nunca, porque há uma série de regrinhas aqui que a ANS está colocando como proposta normativa. Isso é importante que você falou, porque assim, quando a gente analisa o capital baseado em risco, por exemplo, quando a gente vai para o risco de subscrição, que é parte da Uhum. política de preço da operadora, não é aquilo que o atuário definiu, né? É o que de fato foi comercializado, o que foi de fato trabalhado, né? Porque são os demonstrativos contábeis que vão servir de informação para fazer a apuração do capital baseado em risco. Então, não adianta o atuário definir que a política de preço da operadora vai adotar preços com determinado intervalo, sendo que a operadora vai praticar de um intervalo menor, né? Então não tem como ocultar, não tem como mascarar isso, né? O número aparece, esse número aparece, e outro, ele vai acabar penalizando a operadora nesse sentido de que vai aumentar, não só isso que a gente está falando aqui nesse momento, mas também aumentando o capital baseado em riscos para a operadora. Então, não adianta, não tem como mentir, né? Ah, não, mas a minha política de preço eu estou adotando de acordo com o que a ANS, com o que a CTS definiu. É. Manda pra gente então o balancete que nós vamos fazer a apuração. Aí nós vamos ver. E é uma cadeia, né? Porque a gente tem, eu tô falando de risco de subscrição, mas também a gente pode falar de PIC, né? De provisão de insuficiência de contraprestação, que também está tudo amarrado. Tudo. Então é um raio-x que revela os detalhes mais pequenos, né? Os números mais detalhes mais ínfimos da operadora. Então não adianta, não tem como fugir. E não adianta pensar assim, eu vou usar aquilo que a Inés está falando agora ali, que é a venda online. Agora eu vou vender um monte, mas vai vender com um preço abaixo? Não vai adiantar. Então, Não. a política da operadora, claro, a gente sabe que o mercado ele é um mercado assim bastante agressivo, né? Mas está comprovado, a gente consegue ver aí ao longo de muitos anos no mercado da saúde suplementar que essa batalha, né, por precificação sempre nivelando por baixo não beneficiou as Não dá. operadoras que agiram dessa maneira. A gente tem inúmeros casos, né? Não é ético falar, mas a gente tem muitos casos de operadoras que foram dissolvidas em função de políticas agressivas de preço que a qualquer custo queriam, né, ou visavam o aumento de carteira. Então é muito importante isso que você, Sandra e Ellen falaram para ficar como um recado, né, para os nossos clientes, e não só para aqueles que não são nossos clientes, para todos que estão É. acompanhando a gente aqui. E olha como é sério esse ponto, Wellington. Veja bem, se eu faço uma precificação abaixo do que o estimado pelo atuário, ou eu quero concorrer com o mercado, eu vou ser agressivo aqui, eu vou fazer uma tabela menor, vou comercializar. Ah, mas é uma campanha, eu vou ser agressivo na campanha. O que que vai acontecer?
Aí, como é que fica a norma de reajuste? Sim, Eu não vou recompor, não. eu não vou conseguir nunca mais recompor, essa é a verdade. Não vai recompor, não vai poder cancelar o contrato, Vai não refletir vai vender. numa PIC ali, provisão de suficiente de Vai, contraprestação. Não preciso ter lastro para essa provisão, mas eu tenho Tudo que bem, mas contabilizar ela, vai refletir no meu resultado, vai refletir no meu capital baseado em riscos. Então, olha, gente, não vale a pena esse não. risco. Eu só quero dizer o seguinte, quando o atuário, olha que eu tenho, a equipe está aqui, viu, participando, quando o atuário desenha e fala: "Esse é o valor mínimo", não, "Ah, vamos baixar aí só um pouquinho da despesa administrativa, vamos baixar", o risco é seu. uhum. A gente até abaixa, mas o risco é seu, então não vale a pena mesmo. Olha, então, os 2 últimos temas ali, esses vão ser bem rapidinhos, né, o nosso tempo já está esgotando também. Então, a outra norma é sobre venda online, onde a ANS estabeleceu, compulsória comercialização eletrônica para todas as operadoras. Então, hoje a norma, ela estabelece que a operadora comercializar de forma online e se fazer a comercialização eletrônica tem que seguir os ritos lá da norma. Mas agora a ANS vem com uma proposta tornando compulsória. Isso é um pouquinho delicado, porque a gente tem realidades diferentes no Brasil. Então, tem realidades não só de operadoras mesmo, mas regionais, de pessoas que não têm o mínimo interesse em contratar de forma eletrônica. Então, às vezes, a operadora vai despender de um custo que para ela não é viável, né? Para ela não tem nenhum alcance significativo, assim. Então, a ANS vem estabelecendo aí como compulsório. O que vocês pensam a respeito? É complicado, né, é complicado porque eu penso que também, deveria haver mais manifestação das operadoras, porque assim, se tornar obrigatório, e detalhe, né, a norma não exclui, principalmente os casos de autogestão, né, tá tudo Não, ali, tá todo então mundo no tá mesmo todo bolo. mundo É, todo mas mundo é mais um exemplo de uma regulação que não está considerando as especificidades, né, de cada operadora. Ela está de modo geral, né, generalista. aham, E é claro, a ANS, como a agência de controle das atividades, ela tem que estabelecer regras, mas para aquelas operadoras que desejarem fazer comercialização de forma eletrônica. Agora, não estabelecer para todas as operadoras, impor como uma condição obrigatória, sendo que vai trazer, como a Ellen falou, muito pouco retorno para algumas operadoras e para outras não vai nem se aplicar. Né? Sem É, contar a questão do transtorno que a gente pode ter em relação, por exemplo, à questão do arrependimento, isso. direito do consumidor, né, entrando nessa esfera do direito do consumidor. Então, de novo eu falo, aquilo que eu disse no início, né, a regulamentação ela tem que ser discutida, não dá para a gente ter uma regra que é lá de 98 e acabou e 50 anos depois vai ser a mesma, não. Tudo é modernizado, claro, questão de não é o assunto de agora, mas também notificação, né, por inadimplência. Legal, a notificação por meios eletrônicos, legal, tudo isso é importante porque a gente tem uma modernização, né, a sociedade se moderniza, então, de fato, o regramento também tem que acompanhar. Agora, o problema, na minha humilde opinião, está no fato de trazer todos esses assuntos num único momento e de forma ali assodada, né? Vamos, tem que fazer e pronto, e vai entrar em vigor. Não, tem que ser algo discutido, pensado, para que chegue-se a esse entendimento de que, poxa, agência reguladora, tenho que de fato dizer, olha, se você vender plano de modo eletrônico, cuida com isso, tem que ter aquilo, tem que ter assim, assim, assim. Mas para operadora do interior, de um estado lá no interior do Brasil, não precisa ter, porque para ela não se aplica. Então é nesse sentido que a gente faz essas críticas, né? A forma como tem sido conduzida, ou têm sido conduzidos esses assuntos. Ó, tem duas participações ali no chat. A Polly Uhum. perguntou: essa norma se aplica a operadoras exclusivamente odontológicas? Sim, essa proposta de venda online, a ANS não fez distinção de nenhuma operadora, de classificação, de segmentação, então estão todas. São operadoras independentes do porte, médica, odontológica, autogestão, medicina de grupo, então está todo mundo no mesmo bolo, tá? A Patrícia falou: as corretoras estão proibidas de fazer essa comercialização? Não. A ANS não estabeleceu que a corretora está proibida
proibida de comercializar. No entanto, na IR da ANS ali, ela diz que uma das vantagens para a operadora é a redução dos custos, porque não vai ter o custo com o corretor. Então, de certa forma, está tirando o corretor ali, né, desse meio de campo. Mas plano de saúde não é como você se comprar um carro, já é difícil sem o auxílio de um corretor ali, de um vendedor que mostre para vocês sobre aquele produto, sobre a quilometragem e tudo mais. Imagina um plano de saúde que é tão complexo, né? Então, a figura do corretor é extremamente essencial e importante também, né, nessa negociação. Então, como o Wellington mencionou na questão da seara ali do direito do arrependimento, que o consumidor tem direito, no caso de compras online, em 7 dias se arrepender, então se ele compra o plano de saúde, depois de 24 horas ele já pode utilizar, né? E ele usou. Como é que vai funcionar? A norma nada diz sobre isso também, sobre essa questão de ressarcimento. Então, lembra, gente, que nós, como consumidores, cai no nosso bolso, porque no final a gente tem que pagar essa conta. É o princípio do mutualismo, tá todo mundo ali no meio, né? Isso cada vez mais vai encarecendo, né? Vai encarecendo o produto e como é que fica? Como é que você vai será que nós vamos ter um poder aquisitivo para poder, ah, ter um plano de saúde? É. Gente, e a última é sobre a revisão técnica das mensalidades, né? O que que é essa norma? Isso aqui é algo totalmente novo mesmo. Então, as operadoras têm cessado a comercialização de plano individual familiar pelo fato do reajuste ser regulamentado pela ANS, a ANS que define o limite do reajuste a ser aplicado. E como não têm mais interesse na comercialização nesse tipo de produtos, os consumidores né, em razão disso, acabam ficando desamparados e sem acesso ali a opções nesse tipo de contratação. Então, a Inés veio com essa norma de revisão técnica de contraprestação que vai permitir, a proposta, né, permitir que as operadoras realizem um reajuste diferenciado daquele proposto pela INS. Só que daí tem algumas regrinhas aqui, né, qualquer um que pode, né, aplicar essa revisão técnica. Então, qual operadora estaria elegível para esse tipo de revisão técnica? A operadora precisa apresentar desequilíbrios econômicos financeiros que ameacem sua solvência, pondo em risco a continuação de suas atividades. A operadora deve apresentar desequilíbrios consistentes em sua carteira de planos individuais e familiares há pelo menos 3 anos. E a operadora deve apresentar evidência de comercialização ativa e continuada de planos individuais ou familiares de assistência médica hospitalar. Então, acredito que não vai ser fácil, né, a operadora conseguir aí essa revisão técnica, mas está aí essa norma e eu peço, né, para que vocês façam a leitura. Quem trabalha com plano individual familiar, principalmente, né, aqui a regra é para o plano médico hospitalar, que possa aí contribuir também nessa consulta pública no que vocês considerem ali adequado. Pessoal, o espaço está aberto também para perguntas. Algumas pessoas já foram perguntando durante a apresentação, que serviu para a gente também comentar a respeito, mas caso vocês tenham alguma dúvida, o nosso tempo foi curto, né? 1 horinha, então está terminando já. Mas a gente queria, né, despertar isso para vocês, para contribuir mesmo para essa consulta pública. É importante também aproveitar aqui e o espaço, né, para a gente lembrar, eu falei em algum momento aqui que da monotonia, né, a gente tem aí vários outros assuntos também, além desses que não entraram em vigor, que eles estão em discussão. Questão, eu comentei da inadimplência, a notificação da inadimplência, a questão das regras de alteração da rede também, que mais? É tanto assunto que enfim, tem alguns assuntos recentes que, de repente, se vocês tiverem alguma dúvida, né, a CTS tem também conteúdo para apresentar. Só procurar a gente, a Ângela está por aqui também. Fiquem à vontade para acionar a gente, o que a gente puder auxiliar vocês, a gente está à disposição. Não teve nenhuma pergunta aqui agora a respeito do assunto. Eu acho que tá todo mundo não entendeu nada ou entendeu tudo. Ó, pessoal, mas está aberto para contribuição, só lembrando, até dia 9. Tá? Então, Isso. novamente, né, vou reforçar a CTS como consultoria, ela vai se manifestar, né? A gente já tem aí um ofício pronto para encaminhar para a ANS. No entanto, para a gente ganhar força, é importante que vocês também olhem para os interesses da sua operadora e verifiquem no que pode, o que é bacana, o que não é bacana para suas operações, tá?
Então tá joia, gente. Vamos britanicamente fechar 1 hora aqui. Ah, eu acho que tem uma Ângela. pergunta Ah, aqui, ó. espera aí, aqui apareceu isso. Aham. As propostas do tema mecanismo de regulação se aplica às operadoras odontológicas? Sim, né, a única coisa que ali na parte do rol de Procedimento. de de procedimentos, então, não alcança, né, nas isenções ali as odontológicas, mas nos limites ali se aplica sim. É aquilo que a gente falou, né, não tem uma diferenciação, né. É, eu acredito que, assim, perguntas não tem, eu vou usar a fala do Wellington, né, ou entenderam tudo ou a gente não conseguiu aí transmitir, mas o nosso objetivo foi transmitir aqui um pouquinho do nosso conhecimento, né. Ou Isso aí. todos estão impactados, Sandra, Ellen É. e Wellington, digerindo tanta informação, e eu acredito que a gente possa contribuir aí no decorrer do ano e de todo o processo junto com as operadoras. Olha Isso só, eu vou aí. colocar aqui para vocês no chat o material da ANS que tem aqui tem estamos em choque, o Rodrigo falou. Aqui é o material que foi, abordado na audiência pública, então tem as minutas das normas, tem tudo detalhadinho, tá. E daí tem também da consulta pública que está aberta, a gente vai disponibilizar aqui para vocês também, que eu Ah, acho que é legal. A, importante. a Rosana, Ellen, a Rosana tá falando aqui sobre o procedimento para manifestação. Ah, Então tá. ela fala, ó, tem um pouco de vergonha de falar, a gente entende bem, fica tranquila, mas não sei Uhum. como deve ser feita a manifestação da consulta pública. Então, nesse link que você colocou, tem o direcionamento para fazer para participar também, né, Ellen? Ou nesse não tem? Não, esse Não daqui tá nesse? só tá o conteúdo da audiência. Tá, peraí, deixa eu ver se a gente consegue aqui Espera rapidinho, a aí que gente eu já cola aqui isso também já. uhum. É, é importante para que sabe, assim, eu acredito, são os especialistas aqui, tá, o Wellington e Ellen, me corrijam se eu estiver enganada. Ó, vou passar aqui o link agora da consulta pública, tá. Mas para manifestação basta montar um documento simples, colocando os pontos até que a gente citou, se vocês entenderem que é prudente, né, colocar que precisa de atenção, que isso vai, não vai ser bom para a operadora com impacto e tudo mais, e se manifestar como operadora mesmo, né, que isso não vai ser benéfico para a operadora. Ó, se me permitem, eu vou mostrar aqui na tela, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês esse último link que eu passei. Então, tem todo o material da consulta Isso, pública, tá? legal. E aí, no No finalzinho final. aqui, ó, consulta pública, contribua agora. Então, você vai acessar aqui, vai inserir seus dados, tipo de contribuinte, e vai ter os motivos, né, por que você está contribuindo daquela forma para aquele item ali. Então, tem detalhadinho aqui, você consegue fazer o envio para a ANS, tá bom? Então, depois que você preencheu, vai enviar as contribuições, tudo certinho, tá? Então, é bem didático, tá? Para É participar. simples, é simples de Uhum, fazer. Quanto mais contribuições, mais forte ficaremos, né. E e exatamente. e quem sabe não acontece o mesmo que aconteceu lá com a 433 há um tempo atrás, que era justamente sobre mecanismo de regulação, que ela me corrijam, ela foi publicada e revogada 2 dias depois, alguma coisa assim, né? É, Não, não. ela foi Ela publicar foi não 2 dias, mas ela É. ficou durante um tempo, mas ela foi revogada, né. Teve a atuação do judiciário, né, foi inclusive em aham, função de uma decisão da ministra Carmen Lúcia, se eu não me engano, né, é. que aí por meio da RN 434 Ah, revogou-se 4. a RN 433, então foi a norma seguinte mesmo que fez essa revogação. Então, enquanto o Exato. meu copo está meio cheio, eu vou continuar falando, ainda tem esperança. Tá certo. Mas é isso, pessoal. Então, agradecer a participação de vocês. Estamos à disposição, né, no que for necessário, caso tenha alguma dificuldade ali, procure o seu consultor. Caso vocês também queiram falar sobre algum assunto, como o Wellington mencionou, o time de vocês precisa trabalhar mais sobre determinado assunto, a gente está à disposição, a gente tem treinamentos ali personalizados, voltado para os assuntos que é de interesse da operadora, tá bom?
Lembrando que, assim, algumas ações que são importantes para a operadora, né, com relação à pesquisa de satisfação, agora a gestão de risco, cenário econômico, que as datas estão próximas, né, embora os 365 dias, 360 de janeiro já passaram, mas assim, para a gente chegar aí até abril e maio, falta pouco. Sim, Falta boa. pouco, então a gente precisa aí correr contra o tempo para poder, cumprir com essas obrigações e a CTS está aí para ajudar, né. É isso Tá aí, bom, gente. Então, mais uma pessoal? vez, muito obrigado pela atenção de todo mundo aqui nessa 1 hora que tirou para ficar com a gente. E fiquem atentos que em breve a gente tá aí de novo para mais uma conversa digital. Obrigado, Sandra. Obrigado, Ellen. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente, um Tchau. abraço.